queridos, nós estamos abrindo esse último bloco, onde nós tratamos sobre oração. Vimos a oração em diversos aspectos. E vamos encerrar falando sobre alguns exemplos de oração na Bíblia que podem servir de parâmetros para nós nesse tempo, como a intercessão do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, quando Paulo vai dizer que por nós não sabermos como orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda nas nossas orações. Como a oração no Pai Nosso, Lucas, capítulo de número 11, quando nós nos relacionamos com Deus numa perspectiva paterna, aonde nós nos colocamos na condição de filhos, e eu te pergunto, que protocolo você usa para falar com o seu pai? A minha irmã costumava dizer que nunca teve dificuldades de ver Deus na perspectiva de pai, porque eu e ela tivemos um exemplo de pai amoroso dentro do nosso lar. Abraão, que vai fazer uma oração de intercessão por Sodoma, porque o seu sobrinho Ló morava naquela cidade. Quando Deus disse que iria destruir a cidade, ele começa uma oração como que um jogo com Deus. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói? Deus falou, se tiver 50, eu não destruo. Aí Abraão pensou, mas não tem tudo isso. Se tiver 40, tá bom. Por 40, também eu não destruo. Se tiver 20, por amor a 20, eu também não destruo. Mas só tinha Ló como justo. E Deus acabou destruindo aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e algumas cidades próximas. Moisés que vai orar para que águas amargas se transformem em águas potáveis, doces. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa a pés enxutos, e quando chega do outro lado, eles chegam a um lugar chamado Mara, com águas amargas. E aí essa água não é boa para matar a sede do povo. Então Moisés ora, e aquelas águas são transformadas em águas que eram possíveis de serem bebidas, em águas doces, né? Gideão, que vai orar a Deus fazendo um teste com um novelo de lã. Deus quer que ele vá com um exército muito pequeno contra um exército gigante de filisteus. E ele vai fazer teste com o Senhor. Ele vai colocar um novelo de lã e ele vai dizer, Senhor, se o Senhor estiver falando comigo, eu quero que nessa noite caia orvalho e aí molhe tudo, menos o novelo de lã. Aí caiu o orvalho, o novelo de lã ficou seco. Ele falou, tá bom, mas agora eu quero fazer uma outra prova contigo. Agora eu quero que durante a madrugada não caia nenhum orvalho, mas o novelo de lã esteja molhado. E quando ele acordou, estava tudo seco. E o novelo de lã encharcado. Porque quando nós fazemos provas com Deus, Deus nos responde. Agora, você sabe onde é que está o problema? De muitas das vezes nós não queremos fazer uma prova com Deus, não é por medo de Deus não responder, mas é por medo de Deus não responder aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ana, que era estéril e se transformou em mãe de filhos. A Bíblia vai falar de mulheres notáveis que eram estéreis e não podiam gerar. Vai falar sobre Sara, vai falar sobre Rebeca, vai falar sobre Raquel, vai falar da mãe de Sansão, a mulher de Manoá, vai falar de Maria Isabel, mãe de João Batista, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Todas elas eram estéreis, nasceram dessa forma, mas Ana não. A Bíblia diz que foi Deus que cerrou o ventre de Ana. Então, quando Ana ora e Deus abre a sua madre, é uma prova de que a oração tem o poder de mudar os desígnios de Deus, e fez de Ana mãe de filhos. Quando Salomão ora,
pedindo sabedoria a Deus. Deus vai dizer: Salomão, pede o que você quiser. E Salomão disse assim: Senhor, eu preciso de sabedoria. Como eu vou julgar? Como eu vou tratar um povo tão grande que é o seu povo? E Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que lhe deu porção dobrada. Então, no mundo espiritual, nós aprendemos que não houve ninguém na face da terra tão sábio como o rei Salomão, fruto de um pedido, fruto de uma oração. Ou Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que ora pedindo que o Senhor responda com fogo. Havia ali um embate, porque o rei de Israel, Acabe, ele era casado com uma rainha idólatra chamada Jezabel. E ele levou o povo de Israel à idolatria. E aí, quando ele se encontra com o profeta, ele diz que o profeta é um perturbador, e o profeta Elias vai dizer: não, o perturbador é você, Acabe, que trouxe deuses estranhos para a nossa terra. Vamos nos encontrar amanhã, vamos orar. Que orem os profetas de Baal e as profetisas de Azera, e eu vou falar com Jeová. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E se você for lá para o primeiro livro dos Reis de Israel, você vai ver lá no capítulo 18 que Deus vai responder com fogo, uma oração rápida do profeta Elias, porque Deus é poderoso para produzir milagres, porque são milagres que exaltam o nome do Senhor. Ou a oração de Jabes, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, no versículo de número 10, em uma oração onde ele vai pedir que Deus o abençoasse para que ele fosse o mais excelente entre todos os seus irmãos. Ele estava pedindo: Deus, me tira de uma linha de mediocridade. O que é ser medíocre? Ser medíocre é ser mediano, estar na mesma linha que a maioria está em algum aspecto. Ele disse: eu não quero ser comum, eu gostaria de fazer coisas extraordinárias. Deus se agradou e fez de Jabes o melhor de todos os seus irmãos. Agora, tem oração que muitas das vezes nos é negada, como a de Davi, que queria construir o templo para que o nome do Senhor fosse adorado, mas o Senhor vai dizer: não, Davi, eu te usei para um propósito. Você expandiu os domínios de Israel. Você derrotou inimigos que eram inimigos tradicionais de Israel. Com você, houve paz na terra. Houve crescimento e riqueza para o meu povo. Mas tudo isso às custas de muita guerra, de muito sangue. As suas mãos, Davi, elas estão sujas de sangue. Você vai deixar recursos, mas eu vou pegar o teu filho, Salomão, e com ele eu vou avançar no projeto da construção do templo, porque ele não se envolveu em nada disso. Daniel, que vai fazer confissão por si e também pelos cativos judeus, no capítulo de número 9, ele vai apresentar não apenas os seus pedidos, mas vai orar por todo o povo. A oração tão linda e conhecida do profeta Abacuque, que vai dizer que, independente de ver-se nas plantações, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vacas, ou seja, nem os animais, os rebanhos estão sendo produtivos, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que ele está dizendo é: Senhor, eu não dependo de ver, eu não dependo de tocar para crer que o Senhor vai prover. A oração intercessora de Jesus pelos seus discípulos, dizendo: Senhor, Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Eu não preciso que o Senhor leve essa turma que anda comigo
para um lugar diferente. Não, não. Simplesmente livre do mal, porque assim como eu venci, eles também irão vencer. Da mesma forma, nós também podemos não ver as respostas de Deus em algumas orações, mas ainda assim, sabemos que a vontade de Deus será sempre o melhor e a sua graça é suficiente para nos sustentar, nos suportar nas nossas dificuldades. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, tem uma chave de resposta para a oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Que Deus abençoe você. Que Deus responda às suas orações. Que venha um tempo de milagres de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus.